Olá, tudo bem? Aqui é seu amigo, o evangelista e escritor Samuel Teodoro. Hoje nós vamos falar sobre os 4 pilares da Igreja Assembleia de Deus no Brasil, na qual eu faço parte. Hoje nós iremos falar sobre os 4 pilares. A Assembleia de Deus no Brasil, ela está fixada sobre esses 4 pilares. Quais são eles? Cristo salva, Cristo cura, Cristo reveste-nos de poder e Cristo vem. Base bíblica para Cristo salva. Eu não coletei sistematicamente, nem hermeneuticamente, nem muito menos exegeticamente. Mas eu coletei alguns versículos dizendo que Cristo salva. João capítulo 14, versículo 6. Atos capítulo 4, versículo 12. 1 João capítulo 4, versículo 14. Cristo cura. Quais as bases bíblicas para nós dizermos que Cristo cura? Êxodo capítulo 15, versículo 26. Epístola ao Tiago capítulo 5, versículo 15. Qual a base bíblica para nos dizermos que Cristo reveste-nos de poder ou batiza no Espírito Santo? Atos capítulo 2, Atos capítulo 4 e versículo 31. Qual a base bíblica para nos dizer que Cristo vem? Cristo vai voltar. Cristo, ele está às portas. Hebreus capítulo 10, versículo 37. João capítulo 14, versículo 3. Atos capítulo 1, versículo 11. Apocalipse capítulo 22, versículo 7. Versículo 12 e versículo 20. Aí está os 4 pilares da Igreja Assembleia de Deus, na qual já nasceu há muitos anos atrás. Em 1911, 2 missionários suecos, Daniel Berg e Grunaving, veio ao Brasil e implantou a Igreja Assembleia de Deus sobre estas 4 colunas. A Assembleia de Deus no Brasil, ela está fixada sobre estas 4 colunas. Cristo salva, Cristo cura, Cristo reveste-nos de poder e Cristo vem. Se alguém experimentar mudar, não vai dar certo. Por quê? Porque a Assembleia de Deus está fixada sobre esses 4 pilares. Muito bem. Também há alguns estudiosos, alguns examinadores das Escrituras, dizendo que a Assembleia de Deus ela é desfavorável ao ensino teológico. Não. Se nós formos examinar a história da Assembleia de Deus, nós vamos ver que Grunaving, antes dele vir ao Brasil, ele já era um teólogo formado. Ele era um teólogo formado ali no seminário sueco, precisamente em Chicago, nos Estados Unidos. Muito bem. Então, para aqueles que é contra a teologia, você está sendo contra os próprios fundadores da Assembleia de Deus no Brasil. Toma cuidado quando você for falar contra a teologia, contra o ensino teológico na nossa igreja, porque os 2 fundadores, Daniel Berg e Grunaving, eles eram homens cheios do poder do Espírito Santo, mas eram homens cheios do conhecimento da palavra. Sabiam o que ensinavam, sabiam manusear bem a palavra de Deus. Grunaving, ele era formado em teologia. Daniel Berg, antes de vir ao Brasil, ele estudou ainda jovem nos seminários na Suécia. Muito bem, eles eram suecos. Daniel Berg, ele trabalhou muito bem aqui distribuindo os pergaminhos, as literaturas, a Bíblia, enquanto Grunaving, ele ensinava os membros sobre a palavra de Deus, ele discipulava os novos membros, mas nós vemos que Daniel Berg, ele não era iletrado, ele não era analfabeto bíblico, não. Daniel Berg, ele estudou nos seminários ainda jovem, ali quando ele estava trabalhando já porque Cristo ele estava trabalhando no coração de Daniel Berg para ele vir para os Estados Unidos e posteriormente para vir no Brasil. Então ele aprendeu muito bem a examinar
a palavra de Deus. E infelizmente alguns teólogos, alguns ensinadores, eles dão mais ênfase ao poder do Espírito Santo do que ao ensino da palavra de Deus. E tem outros que dão muito ênfase ao ensino da palavra de Deus e esquece de falar que Cristo reveste-nos de poder, batizando no Espírito Santo. Muito bem, então tem os extremos, não pode ter esses extremos. Por quê? Porque os nossos pais na fé, os nossos ensinadores que nos ensinou, eles eram homens cheios do poder do Espírito Santo, mas eles eram homens cheios do conhecimento. Aqueles que navegam na área do conhecimento e esquecem a área do poder, consequentemente vai infligir as regras assembleianas. E aqueles que navegam na área do conhecimento e esquecem a área do poder, e vice-versa, vai infringir as regras assembleianas. Por quê? Porque nós crescemos nisso. Enquanto Grunawig ensinava, discipulava os membros, novos membros, Daniel Berg fazia os convites, porque Daniel Berg ele era um evangelista nato. Ele era um evangelista nato, eu falo sempre isso. Não queira ser evangelista se você foi chamado para ser um pastor. E não queira ser um pastor se você foi chamado para ser um evangelista. Fique naquilo que Deus lhe chamou. Mas Daniel Berg ele era um missionário vocacionado por Deus. Ele tinha facilidade de evangelizar. Então ele estava ali distribuindo as Bíblias, vendendo Bíblia, convidando pessoas para ir para a igreja, enquanto Grunawig, um homem cheio do conhecimento, discipulava os novos membros. Assim nasceu a nossa igreja. Mas eu anotei aqui que nós não tivemos só Daniel Berg e Grunawig. Não. Teve dois deles aqui que eu conheci pessoalmente. Vamos ver quem foram os nossos influenciadores bíblicos e os nossos influenciadores até chegarmos hoje, que nós temos aí o pastor José Wellington Bezerra da Costa como um dos maiores líderes evangélicos mundiais, por que não se dizer? Depois de Daniel Berg e Grunawig, nós vivemos a fase de Samuel Nistron. Só quem caminhou com ele, quem teve o prazer de conversar com ele e ainda está vivo, pode dizer, este homem foi usado por Deus. Depois de Samuel Nistron, nós vamos ver que teve um homem usado por Deus, o pastor Eurico Bergstein. Foi outro nome da Assembleia de Deus muito forte, um peso que trouxe muito conteúdo, trouxe ensinamentos que até hoje quem ouviu carrega. Outro ensinador foi o pastor José Menezes. Quem ouviu, quem teve o prazer de aprender com ele, aprendeu muito e está ensinando muito. Por quê? Porque este homem foi usado por Deus. Depois de José Menezes, teve o pastor Antônio Gilberto, que nós conhecemos ele, eu conheci ele, pastor Antônio Gilberto. E também foi um ensinador das Escrituras Sagradas. Depois nós tivemos o pastor, por que não se dizer o pastor Severino Pedro, que também tive o prazer de conhecê-lo, um grande ensinador. E por último, eu acredito, no meu ponto de vista, pessoalmente agora falando, o pastor Claudionor de Andrade, que foi outro grande ensinador das Escrituras Sagradas. E hoje nós estamos com o pastor José Wellington Bezerra da Costa, cumprindo o seu legado também aqui na terra e cumprindo o seu legado dentro das ramificações assembleianas. Mas não retire os pilares da nossa Assembleia de Deus nunca nas suas pregações, porque Cristo salva, Cristo cura, Cristo reveste-nos de poder e Cristo vem. Não fique só falando que Cristo batiza, mas esquece que Cristo cura. Não fique só falando que Cristo cura, mas esquece de falar que Cristo salva. Não fique também só falando que Cristo salva, cura, batiza e esquece de falar que Cristo vem. Não. Cristo salva, Cristo cura, Cristo reveste-nos de poder e Cristo vem. Esses são os 4 pilares da nossa igreja, a Assembleia de Deus no Brasil, até os dias de hoje. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.